Bom dia. Está frio hoje, né, gente? Estamos todos aqui, está cheio, importante. Quero parabenizar mais uma vez pela prestação de contas. Acho que é sempre importante iniciar colocando essas questões. Prestação de contas é dever de todo servidor público que está em cargos eletivos ou também de cargos administrativos, administrando a máquina pelo Poder Executivo, né? Então, acho que é importante a gente estar aqui prestando contas da questão da saúde. Eu tenho algumas perguntas, eu gostaria de que vocês anotassem, se possível. Não precisa responder tudo de uma vez, acho que é da melhor maneira que vocês acharem que for melhor. Mas são algumas preocupações no meu mandato que a gente tem acompanhado na questão da saúde. Mas antes mesmo de fazer as perguntas, também preciso fazer aqui uma colocação que na última audiência que a gente teve aqui, no meu mandato esteve, a gente questionou a questão do suprimento dos 15% em saúde e nós perguntamos sobre a aplicação dos recursos do Hospital São João Batista no Fundo Municipal de Saúde. E recentemente, semana passada, foi feito um decreto, né, na verdade foi uma mensagem que a gente votou aqui na Câmara, que fez a transferência dos 33 milhões, não foi decreto, foi decreto, do Fundo Municipal de Saúde. Isso é uma vitória muito importante, porque a partir de agora o Hospital São João Batista vai ser administrado com os recursos advindos do fundo. Isso facilita na hora da prestação de contas e depois o município comprovar os gastos de 15% profissionais de saúde. Então fica aqui o meu elogio, um agradecimento por esse cumprimento. Meu primeiro questionamento é sobre o piso da enfermagem, né? Sei que é uma questão que fica todo mundo aflito, e eu sou cobrado constantemente, os nossos vereadores dessa casa também são cobrados. Os recursos, na casa de 22 milhões, já foram transferidos, segundo algumas informações que nós recebemos, para chegar todo mês aqui no nosso município. Isso precisa ser repassado. Nós sabemos também que esses recursos não são suficientes, né? O pagamento integral do piso da enfermagem para todos os enfermeiros aqui e técnicos aqui do município. No entanto, são recursos muito grandes, então o município vai complementar. Isso vai ser feito quando será feita devido ao projeto de lei dessa Casa Legislativa para a gente aprovar, porque o Legislativo só pode autorizar, né, através da leitura de crédito suplementar e também da regulamentação desse piso aqui na Câmara. A gente não pode fazer por nós mesmos, devido ao Executivo. A gente espera que o Executivo envie isso muito em breve. Isso já tem acompanhado aí, através da rede de vereadores aí, do qual eu participo, da Renova DR, que isso já está acontecendo em grande parte dos municípios do Brasil. Então peço a transparência que você tem no Esporte de Saúde sobre o pagamento do piso da enfermagem. O segundo questionamento quais são os esforços da Secretaria do Esporte de Saúde, além desse do Fundo de Saúde, no cumprimento dos 15% profissionais de saúde, visto que no ano passado não alcançamos essa meta, né? É importante que o Tribunal de Contas reprovou as contas de 2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por conta disso também da educação. Então eu estou preocupado com isso, quero saber qual é o planejamento para isso, visto que já temos uma vitória na questão sobre o Hospital São João Batista. Assim, a próxima pergunta: foi feito um decreto no início do ano, que na verdade no final do ano passado, né, que instalou o estado de calamidade pública na saúde. Gostaria de saber se esse decreto vai ser prorrogado e se, visto, né, que o orçamento está superavitário, se está superavitário, não há motivo para continuar com o estado de calamidade pública. Isso que a preocupação era os repasses do governo estadual que agora foram feitos na casa de 2 milhões, né? A outra próxima questão é que houve. Depois eu posso escrever para vocês, tá, gente? Porque eu sei que é muita coisa. 2 decretos, o decreto 17.781 e o decreto 17.776, cancelaram 2,6 milhões da ação 5040 relativa à construção do Hospital da Criança. Gostaria de saber qual é a justificativa que isso foi feito e quando se isso será suplementado no futuro, né? Isso que é o orçamento da saúde. 17.781 e 17.776. Isso é recente, tá? Por essa semana que passou.
Sobre os indicadores de saúde mental, tive na audiência pública de prestação de contas também no Conselho, a gente lá na Prefeitura, e a gente analisou os 43 diretrizes apresentadas da saúde mental, e nós fizemos um levantamento e percebemos que das 43 diretrizes, 32 não foram alcançadas. 4 não poderão ser avaliadas, por algum motivo, algum problema com os indicadores, e 7 apenas foram alcançadas. Aqui na apresentação foi colocado que houve um aumento de atendimento para 27 mil lá na saúde mental, mas uma diminuição aí de atendimento de psicólogos de 134 para 131. Meu diagnóstico é problema com o pessoal. Não tem funcionários suficientes na Prefeitura de Volta Redonda para a prestação desse serviço, visto que estamos vivendo momentos pós-pandemia muito graves, né? E aí também a questão das escolas, tudo que a gente vivenciou. Acho que a saúde mental é um problema muito sério que a gente precisa tratar com política pública. Então, minha pergunta é se, nesse concurso que está sendo previsto agora, de 1.100 vagas, se está prevista a presença de psicólogos e qual é o planejamento desse treinamento de saúde para cumprir com essas metas das diretrizes. E, por último, gostaria também que a apresentação de hoje, que foi no início foi colocado, que estava com alguns dados ainda desatualizados, mas como hoje é a prestação de contas, os dados precisavam ser atualizados, pedir um envio desses dados para os gabinetes, de forma pública, para a gente acompanhar os indicadores de forma correta. Acho que é importante essa transparência, visto que vocês já se colocaram à disposição, né, de organizar isso, e assim, manifesta o entendimento que a gente está lidando com muitos indicadores e que erros são comuns, assim, acontece mesmo, né? Então, só pedir mesmo para que isso seja enviado, para a gente poder acompanhar de forma transparente e manifestar aqui mais uma vez também a minha alegria com muitos dos indicadores que melhoraram. A gente tem 4 anos de melhoria de alguns indicadores. Isso é fruto do trabalho de servidores que estão aqui, têm trabalhado muito das coordenações dos postos de saúde, do Hospital do Retiro, Hospital São João Batista, de uma característica muito grande, secretária, que é a sua gestão, uma gestão muito técnica, e a gente precisa, dentro principalmente da saúde e educação, termos pessoas que entendam do que estão fazendo, né? A gente não pode fazer politicagem dentro de secretarias tão importantes que cuidam da vida do nosso povo. E vocês têm se demonstrado um trabalho assim, técnico, tem problemas, tem questionamentos que eu faço, mas isso não diz que isso não inviabiliza a capacidade de vocês, muito pelo contrário, só diz o quanto aqui a gente está levando o debate à melhoria do nosso município. Então, meus parabéns a todos vocês e bom dia. Eu só queria, Raoni, falar para você que aqui não tem nenhum dado desatualizado, tá? Os dados estão todos atualizados. Só que dados vitais, esse tipo de dado epidemiológico, ele tem necessidade de ser reatualizado, porque vão entrando novas informações durante o ano. Então, é isso que ela falou. O que ela apresentou são os dados que nós temos hoje, tá? Inclusive, por exemplo, os dados do CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, os dados do Sistema de Informação Hospitalar, ele desse último mês desse quadrimestre, não está fechado e ele não está fazendo parte desse quadrimestre. Nós estamos fazendo um quadrimestre de internação com 3 meses e com um estimado. Então, ela vai corrigir isso no próximo, entendeu? Então, é isso. Transparência, gente, transparência é uma coisa que não adianta a gente falar de transparência. Você tem que preparar uma população para a transparência. E você tem que, é base, a escola, entendeu? Porque todas as informações estão no sistema. Eu acho absurdo as pessoas falar que o dinheiro do piso da enfermagem está na conta do fundo e o acesso ao Fundo Municipal de Saúde, as contas do fundo, é livre. Qualquer cidadão pode ir lá pesquisar os recursos que entram no site do Fundo Nacional de Saúde, os recursos que entram. Não entrou nenhum recurso em nenhum município desse país para o piso da enfermagem. Então, assim, isso tem que ser tratado com muita seriedade. Não adianta que é uma luta, eu faço parte dessa luta, afinal de contas é a minha categoria, mas eu tenho que tratar isso com seriedade. Não tem piso ainda, não entrou dinheiro. O Ministério fez uma publicação assodada que está aí tudo suspenso pelo STF. Vocês sabem disso. Agora, os ministros não votaram porque o ministro Mar Mendes pediu vista do processo. Então, está suspenso.
a luta continua. Então, não, a portaria não é clara, ela é cheia de problemas, os entes federados são autônomos, não tem garantia de dinheiro para poder pagar aquele piso. Esse dinheiro que o Ministério publicou, a gente não sabe como ele fez esse cálculo. Agora saiu uma portaria, um complemento de portaria que coloca todas as filantrópicas. Quem não presta dinheiro, serviço para o SUS, está lá, com valor de dinheiro. Gente, que coisa é essa? Eu tenho uma grande expectativa desse governo, mas já estou começando a me aborrecer. Porque tem gente ali que não sei o que está fazendo. Porque para ficar publicando essas coisas, você vai derrubar a ministra. Não é possível. Tá? Então, em relação ao piso, é isso. A luta continua. Não está definido nada de piso. Portaria não é dinheiro, a portaria está lá publicada e todo mundo aprenda com a Heloísa entrar no site do Fundo Nacional de Saúde para ver quanto dinheiro entrou, tá bom? Está lá claro, isso é transparente para todo mundo. Secretário, aumentar os recursos, né, só para reafirmar aqui a questão importante disso. Então, a portaria, ela só foi feita a portaria, mas os recursos ainda não chegaram na conta. Não chegaram. É importante. E a gente não sabe como que foi que esse cálculo foi feito, se foi para o RAIS, porque, por exemplo, se o dinheiro, 22 bilhões ano para a Volta Redonda, mas se botar todas as filantrópicas, considerando a OAS que está no regional, Hospital Santa Cecília e todos que estão na outra portaria que foi publicada, que vocês também têm que procurar ler para poder entender a dinâmica do processo e ver se vai ter ganho ou não, vocês têm que ver, esse dinheiro não dá. São 2 milhões, acho que 400 por mês, se eu não me engano, é isso? Que dá. Se eu for dividir isso... Não é o suficiente. O que eu vou falar? Não vai dar, com certeza não vai dar, gente. Não é o suficiente. É conta simples. Então, acompanhe. Diário Oficial oficializou a publicação, mas não quer dizer o dinheiro na conta. O dinheiro ainda não entrou. Até agora, e lá tem hora e dia que entra. Chega, né? Acessa de novo para poder ver. Então, a gente está esperando, é dinheiro novo, a gente quer isso. Você acha que a gente quer continuar com essa precarização de vínculos? Não, a gente quer resolver isso. Mas para isso tem que ser tratado de forma séria por todos os entes federados. Um ente federado não pode criar despesa do outro, todo mundo sabe, quem for advogado que está aqui sabe disso, né? E o município vai ter que construir muita coisa, tem que vir lei para a Câmara para poder aprovar o piso. E como eu aprovo o piso, que eu não tenho garantia do orçamento dele para o próximo ano. Porque o Ministério falou 7 bi para esse ano, 10 bi para o ano que vem, e depois? Na hora que eu mexo com o salário, eu não posso retroceder mais. É coisa muito séria, né? Eu não posso um dia falar, hoje mandar uma lei para cá e falar, hoje o enfermeiro e o técnico de enfermagem ganham X, aí o ano que vem eu vou mandar outra lei para não, agora ele tem que ganhar meio X, porque o dinheiro não veio. Legalmente a gente não pode fazer isso. Então, assim, esta fonte de recursos tem que estar garantida. Ela tem que ser emenda constitucional. O agente comunitário que está aí, é emenda constitucional. Está garantido. Está lá, embora comendo o dinheiro da atenção primária por dentro, porque não entrou nenhum dinheiro novo na atenção primária do país para poder pagar o recurso dos agentes. Mandou tirar do mesmo, o teto financeiro de Volta Redonda não aumentou na atenção primária, não aumentou em nada para poder pagar o piso. Então é uma emenda que aquele recurso que tem lá, que é a ajuda financeira complementar, ele saiu de R$1.000 para 2.500 para cada agente comunitário. E agora para agora que está 2.000, que é o salário, 1.320, né? Agora para 2.000 e dobrando aí, 640, né? Para 6, mas não incorporou dinheiro novo. É comendo aquele mesmo teto financeiro fixo que o município tem. E vocês acham que isso não tem prejuízo em outras ações? Em serviços de saúde da atenção primária? Claro que tem, né? Então, é essa política séria que a gente quer discutir nacionalmente, com os senhores deputados federais, os senhores senadores, que têm que ter responsabilidade no que faz. Secretário, então vou retomar para a gente deixar bem transparente para todos os servidores aqui. Então ainda não chegou, a gente precisa aguardar. O caminho
chegando os recursos federais... acompanhar o que está acontecendo em Brasília. Câmara do Deputado, Supremo, mas para eles entenderem como funciona o processo... Tem gente acompanhando isso, a categoria está acompanhando, o sindicato está acompanhando, né? A categoria de enfermagem está acompanhando isso, tem um movimento forte acompanhando isso. Aqui no município, só para eles entenderem, quando isso acontecer, vai chegar a mensagem do Executivo para votarmos na Câmara. Isso precisa ser feito via Executivo. Antes de dinheiro, precisa de definição legal, jurídica. Nós não somos cobrados todo dia, eu sou cobrada todo dia. Agora, eu acabei de receber um processo do Tribunal de Contas do Estado, me dando 60 dias para encerrar 80% dos contratos em RPA. Isso é razoável? Isso é razoável? Um controle externo vai lá e pede para reduzir 80% do contrato em RPA. Eu quero fazer isso, mas eu não consigo fazer isso em 60 dias. Se eu for cumprir isso irresponsavelmente, que eu deveria, porque meu CPF está em jogo, quem vai ser multado é o meu CPF, eu vou promover desassistência. 70% do Hospital do Retiro é RPA, né? 70% da secretaria como um todo é RPA. Então, gente, fazer gestão de forma séria é isso. Esta luta, eu não estou aqui para falar que o profissional tem que ser precarizado, não. Ninguém mais do que eu quer resolver isso. Aliás, a proposta que eu escrevi juntamente com o grupo que estava junto comigo na conferência foi para a Conferência Nacional de Saúde, aprovada por unanimidade na Conferência Estadual, porque é uma proposta sensata, que é criar a carreira pública do servidor do Sistema Único de Saúde, para não acontecer o que vem acontecendo no país desde que o Sistema Único foi instituído, né? A precarização dos vínculos, e cada vez pior essa precarização, em todos os entes, município, Estado e União. Agora, Raul, outra coisa que eu queria falar para você, o recurso do São João Batista, o município sempre aplicou recursos em saúde. Isso é uma questão de sistema. A Heloísa pode explicar isso com mais detalhe. É uma questão de interpretação dos órgãos de controle, no caso, o Tribunal de Contas, que é o sistema que o Tribunal usa, que é o SIGFIS, que resolveu que não ia entender como gasto em saúde. Mas isso é defensável, porque está lá o gasto em saúde. A gente aponta para vocês o montante de recurso que foi do Tesouro Municipal para o Hospital São João Batista. Ele vive do recurso da saúde e sempre passado pelo Fundo Municipal de Saúde. Não é a partir de agora que vai passar, não. Desde que eu estou aqui, o recurso São João Batista, todo ele sempre passou. Quem passa recurso para o hospital funcionar é a Secretaria de Saúde. Então, sobre a minha ordenação de despesa. Lá ele tem um outro orçamento e aí ele vai, como é uma autarquia, né, a direção vai gastar o recurso de acordo com a programação e planejamento dela. Então, a decisão agora foi atender ao questionamento do Hospital São João Batista para poder ele entrar no SIGFIS. Quer complementar aí, Heloísa, alguma coisa sobre isso? Que é uma questão técnica. Isso, nós já estamos há alguns meses, quer dizer, quase um ano, né, trabalhando, estudando, né, tecnicamente como fazer essa despesa, né, dentro do sistema contábil e aparecendo no SIGFIS. SIGFIS, para quem não sabe, é o sistema do Tribunal de Contas, que nós temos, todos os municípios têm, todas as secretarias de saúde, que nós transferimos todo mês para o Tribunal de Contas toda a nossa base de dados. Então, o Tribunal de Contas enxerga os empenhos que a gente fez, as ordens de pagamentos, os contratos, as licitações, tudo isso é lançado e transferido para o TCE. Então, assim, ele não precisa vir no município para ter acesso a essas informações e até mesmo documentos que estão digitados no sistema contábil. Então, assim, os recursos do São João Batista, desde que nós chegamos aqui, ele é transferido da Secretaria de Fazenda para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde transfere para a conta de São João Batista. Então, isso sempre nós fizemos.
E aí ele considerou uma questão técnica, que lá não é uma unidade gestora, não é uma unidade orçamentária. Você vê que isso é uma questão operacional, é uma questão técnica, porque a despesa, ela é uma despesa de saúde, gente. Não tem como a gente falar aqui que uma despesa que ocorreu dentro do Hospital São João Batista não é uma despesa de saúde. Ela é uma despesa de saúde. O formato aqui. Então, o que a gente fez? Como resolver essa questão operacional com a existência da autarquia. E aí a gente busca professores, busca livro, busca técnico dos DCE, estuda todo o sistema, que não é fácil, porque você tem que continuar no seu dia a dia. E aí a gente conseguiu fechar um modelo de lançamento de despesa em que a gente tem que fazer uma nova codificação, ou seja, continua o recurso indo para lá, e a gente teve que mudar toda a codificação que estava no orçamento. Por isso, o Legislativo recebeu uma mensagem de lei, tivemos que pedir uma lei, porque os valores do São João Batista, né, nós tivemos que transferir todos, então, e se a gente fizesse isso internamente no decreto, nós iríamos ultrapassar o limite da lei orçamentária, né? O limite percentual que o prefeito tem de autonomia para fazer as transferências, as transposições. Aí nós encaminhamos a lei e ainda estamos agora na fase operacional, fazendo as modificações nos sistemas. Muitas coisas a gente está conhecendo no dia a dia, né? A Mônica de São João Batista está aqui, que muitas coisas nós estamos fazendo adaptações no nosso dia a dia de trabalho, no nosso dia a dia técnico, tipo a data do empenho. Então agora a gente está vinculado à data do empenho com ele, a data da ordem de pagamento. Então antes a gente tinha uma separação, ele podia fazer o empenho na data normal, e agora não, um depende da informação do outro, já está aparecendo, e a gente ainda tem outra etapa, que é com foco, que é a transferência das informações para o DCE. Como ela falou, todos os recursos passam modificações operacionais. Ok? Obrigada, Luiz. Bom, gente, continuando, responder as perguntas do vereador Raoni. Então, os 15% foram aplicados, né, mais do que 15%, mas infelizmente, por uma questão técnica de orçamento, de sistema, ainda não foi considerado, mas é uma questão defensável. E que a gente está tomando providências para poder resolver a partir do ano de 2023 e vai fazer as defesas do ano 2022 e 2021. Em relação à calamidade pública, não sei se vocês observaram, desde que o prefeito entrou, ele publica decreto de calamidade pública, calamidade financeira. É uma forma dele tentar sensibilizar os outros entes federados para poder ajudar no financiamento da saúde. Se o governo federal e o governo estadual não reorganizar em matéria de financiamento do sistema, não é Volta Redonda que vai entrar em calamidade pública, não. São todos os municípios. O sistema está, desde que ele foi instituído, ele é subfinanciado e nos últimos anos ele foi totalmente desfinanciado. E haja vista a emenda constitucional 95, que tem que ser revogada, né, que é a chamada PEC da morte, que limita o gasto de saúde até 2036, se não me engano, senão, né, é que o governo está tentando rever isso para poder tirar a saúde do teto de gasto, revogar essa emenda constitucional e etc. Então, assim, é essa forma, entendeu? Foi uma estratégia para tentar arrecadar, ver mais recursos com os outros entes federados. Em relação ao Hospital da Criança, esse recurso, ele não é gerido pelo fundo, tá? Eu acho que ele faz parte do Somando Forças, que é um programa do governo estadual, né, já, acho que desde a outra gestão do Neto, né, Marina? Eu acho que quem tem, né, a Marina, da última gestão do Neto, e que ficou paralisado e que foi resgatado agora, né, que está sendo resgatado para continuar as obras do Hospital da Criança. Quem pode falar melhor disso é o vice-prefeito, o engenheiro Farias, que é ele que
toca essa obra via prefeitura. Esse recurso não passa pelo fundo, não é recurso considerado recurso da saúde. Em relação à saúde mental, realmente a política de saúde mental ela é uma política que houve um avanço muito grande nos primeiros anos que foram lançados toda a política de saúde mental, que tinha gente que lutava por isso, o grupo da desinstitucionalização, né? Mas na última gestão houve um massacre dessa política, né? Com um monte de novas leis, de portarias, tirando o recurso da política de saúde mental e desmontando toda a proposta da política de saúde mental. E isso geraria as consequências que hoje a gente vê de serviços desestruturados e desfinanciados, além da crise sanitária e econômica que se instalou no país, né, gente? O que faz aumentar a mortalidade infantil é o primeiro termômetro. Mortalidade materna e crise e doenças mentais é crise econômica, desemprego, empobrecimento da população. Isso gera conhecimento nessas áreas. E as crianças, mais do que nunca, são o termômetro, aumento da mortalidade infantil. Então, está aí as consequências dos nossos últimos 6 a 8 anos de gestão. Não do município de Volta Redonda, do país, que eu estou falando de uma forma geral. Concurso para psicólogos, eu não participei de nenhum planejamento para concurso para psicólogos. A Secretaria de Saúde não participou de nenhum planejamento de concurso para psicólogo, tá, vereador? Então, assim, não é para a Secretaria de Saúde. A proposta da Secretaria de Saúde é instituir a fundação, que hoje já foi aprovada a lei e falta ser regulamentada. Então, a gente está nessa proposta. E hoje, os profissionais que a gente tem todos contratados por alguns de concurso e a grande maioria contratados por RPA. Então, temos uma dificuldade muito grande, porque quando você tem RPA, você não qualifica a rede, porque eu entro e saio o tempo inteiro. Então, isso não permite criar as inteligências nas áreas estratégicas, a longitudinalidade da atenção. Então, por isso que eu falo que não